Irmãos da IPI da Vila Formosa, é uma alegria poder estar fazendo esse pequeno depoimento para vocês por muitas razões. A IPI da Vila Formosa tem muitos significados na minha vida. Durante o tempo em que eu fui seminarista, eu trabalhei aí na Vila Formosa sob a supervisão do pastor Edson. E depois, quando eu me formei em dezembro de 79, em janeiro de 80 eu assumi o pastorado da IPI da Vila Formosa. E começamos assim então a aprender a ser pastor, né? Fomos desenvolvendo o nosso trabalho aí. Começamos a compreender melhor o que é uma igreja, o que é um ministério, o que é ser pastor. Aí eu fiz o meu primeiro casamento, aí eu fiz os primeiros batismos, aí eu fiz os primeiros aconselhamentos, as primeiras cerimônias, né, mais complicadas. Assim eu fui aprendendo, desenvolvendo o meu perfil, a minha característica pastoral. E eu fui descobrindo então que aquelas características que eram minhas podiam ser adequadas para a gente ser um pastor, para servir a igreja. Eu aprendi então que era possível ser pastor e ser educado pregando o evangelho. A gente não precisava ficar brigando com as pessoas. Eu fui aprendendo que era possível ser pastor e ser afetivo, ser mais suave, até permitir que algumas das nossas emoções bondosas, de amor, de carinho pudessem se manifestar para as pessoas. Eu aprendi que era possível a gente pregar o evangelho com emoção, sem ser emocionais, sem nos envolvermos em emocionalismos. Eu fui aprendendo que era possível a gente ser de esquerda sem trair o evangelho. Eu fui aprendendo que era possível ser carismático e ser uma pessoa cheia de fé, até em milagres, sem a gente precisar ser milagreiro. Eu fui aprendendo que era possível ser carismático sem a gente se envolver com coisas que não tinham nenhuma fundamentação bíblica. Eu fui aprendendo que era possível a gente ser um evangelista e ter características evangelísticas sem a gente precisar repetir jargões evangélicos. Eu fui aprendendo que era possível crer nos dons espirituais sem precisar brigar por causa disso com ninguém. Nós fomos no início implementando alguns pequenos projetos, coisas simples, como, por exemplo, ter aula de música na igreja. E isso foi movimentando a juventude. Naquela época, quando eu cheguei, eu comecei a envolver os jovens, até porque eu era um jovem, envolver os jovens na parte litúrgica da igreja. Então eles cantavam músicas e assim algumas vocações foram despertadas aí. Alguns deles são pastores hoje na IPI e mesmo aqui nos Estados Unidos. Dessa forma a gente foi aprendendo a desenvolver o nosso trabalho. Eu sou muito grato a esses irmãos, aos irmãos da Vila Formosa, aqueles presbíteros que pacientemente cuidaram de mim no início do ministério, aos diáconos que nos ajudavam, a cada pessoa, cada senhora que me tratava como se eu fosse um filho, a cada jovem que sempre me respeitou, me tratou com carinho, ao pessoal que jogava futebol comigo, ao pessoal que vinha para os estudos bíblicos. O que ocorreu é que, a partir de 1982, eu entrei num processo novo. Eu me casei em 81, em 82 a Ednai ficou grávida, e daí nós já tínhamos planos, né, de ter um ministério, de dedicar todo o nosso tempo apenas ao pastorado. A IPI da Vila Formosa era uma igreja de porte médio, mas não tinha ainda condições de manter um pastor. Eu trabalhava muito, trabalhava como coordenador de uma das unidades do Colégio Objetivo e eu não tinha tempo para atender os irmãos. Isso me impressionava muito, me marcava muito e trazia muitas dificuldades para mim. Foi então que eu resolvi aceitar o convite da igreja de Maringá, onde fiquei 20 anos e estou há 10 anos aqui nos Estados Unidos. A minha gratidão a vocês todos
às orações, ao carinho, à atenção, à consideração que vocês sempre tiveram comigo. Que o Senhor nos abençoe nesse cinquentenário, que essa igreja continue marcando a vida daqueles que aí chegam.